E com 6 meses de aspirantado, o comando me chamou lá em cima e falou: você vai assumir o pelotão de vespertina. E aí é aquilo, né? Você citou que tinha na época a matutina, a vespertina e a noturna. E a política da época era mais ou menos assim: chegava a recruta, você ficava na matutina. Até porque a matutina você tinha o tenente, tinha o comandante de companhia, o major, o coronel, todos ali estavam durante basicamente o horário de expediente. Que é um outro tipo de policiamento e tal. A matutina fazia das 7 às 19, então estava sob o olhar de todo mundo. Sim. Então, por essa razão, a maioria dos recrutas que chegavam lá... Tinha mais equipes também, né, chefe? Tinha mais equipes. Então, ficava na matutina. A vespertina era mais conhecida aí como a vespertina dos Billys, né? A vespertina dos Billy, dos Johnny, que era a vespertina, que era já um pessoal mais antigo, toda essa rapaziada que eu citei aqui. E a noturna tinha, de fato, aí os mais antigos. Então era tipo de patrulhamento um pouco diferenciado, né? A matutina pega o horário comercial, muitos roubos, exatamente acontece. Bastante. Muito roubo a banco, muito roubo a casas lotéricas, né? Muito roubo. Nessa época não tinha, os bancos não tinham aquelas portas giratórias, as casas lotéricas não tinham essa blindagem que é feita hoje, então era fácil, né, pro ladrão ali roubar esses locais. Sim. Então era muito comum. E a matutina pegava isso. E a vespertina pegava o intermediário, né? Porque você entrava às 11 e até às 23. Então você pegava parte da matutina. Ia pra rua por volta das 14 horas, né? Mais ou menos. 14 horas e ficava até 22 ali na área de patrulhamento. Na área de patrulhamento, exatamente. E aí você pegava o meio termo, você pegava a parte que estava fechando os comércios, né? A área comercial é onde acontecia muitos roubos nesse momento de fechamento aí de comércio. E depois o pessoal voltando para as casas, voltando para os bairros, voltando para a favela, voltando ali, né, a região do tráfico. Então, você tinha todo um... E era muito com vista a carro roubado também, a vespertina, né? Era aquele misto que eu disse. A gente trabalhava durante o dia nos corredores, com vista aos roubos, aos comércios, fechamento de comércio. No final do dia, era mais essa situação, os ladrões... Que era onde tinha um volume maior, até 22 horas. Exatamente, né? E daí o senhor assumiu o pelotão de vespertina. Qual o pelotão? Dos Billy, dos Joe? Assumiu o terceiro pelotão, né? Era o terceiro e quarto. E ali foi uma grande felicidade, né? Depois que você assume o pelotão, você se sente ali... Quem era o sargento? O senhor lembra mais ou menos os sargentos que estavam nessa época? Eu citei a grande maioria. Era o Gonzaga, era o Inocêncio, era toda essa galera que eu citei. O Valdir... O Arpa. O Valdir, o Arpa, o Tomás... Era toda essa galera que eu citei aqui, era do terceiro e quarto pelotão, primeiro e segundo também, né? E aí assumir o pelotão, quando você assume o pelotão, você cria ali mais ou menos acha que é a galinha e seus pintinhos ali, né? Você não quer se afastar. O senhor era o comando o quê de rota? Comando meia? Comando meia. Comando meia. Quem que era o comando 5? O comando era eu e o Racourt. O Racourt. Era eu e o Racourt. Às vezes eu e o Helder. Billy Helder, um abraço para o Coronel Helder. Eu fiz dobrada com muitos ali, né? Na vespertina. Eu fiz dobrada, inclusive, depois veio estagiar conosco. Hoje o que é corregedor da Polícia Militar, né? Fábio Sérgio.